Compartilha Cast, o podcast que traz sempre as melhores dicas e insights para profissionais de qualquer área e empreendedores. Talvez em um futuro próximo, muitas empresas nem precisarão mais de escritórios grandes como estamos acostumados. Mas uma coisa é certa: a necessidade de conexão permanecerá. E as empresas que conseguirem entender essa dinâmica terão todas as ferramentas para surfar nessa onda e inaugurar um novo olhar sobre as relações de trabalho, se diferenciando e retendo seus talentos como nunca. E você está preparado para isso? E a sua empresa está preparada para isso? Qual o tema de hoje, Vi? Nem home, nem office. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. E nosso convidado de hoje é Thiago Alves. É CEO da Regus e Spaces no Brasil, multinacional inglesa pertencente ao grupo IWG, listado na Bolsa de Londres. O executivo está na vanguarda das discussões corporativas sobre trabalho híbrido e futuro do trabalho. Autor do livro Nem Home, Nem Office, 2022, editora Gente, apresentador da Forbes Brasil Live e embaixador da Audi. Thiago tem formação em Engenharia Mecânica pela Unesp, MBA pela FGV São Paulo e MBA pela UCI, University of California, dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Thiago Alves, ao Compartilha Cast. Muito obrigado, meninas. Um prazer estar aqui e falar de um tema que é tão atual, né? Como o trabalho híbrido, que impacta 100% das pessoas que estão nos ouvindo aí. Queria agradecer o interesse, né? Eu acho que cada vez mais, né? É sempre bom poder contar com a audiência participando, né? Mesmo que não esteja participando ao vivo, mas mandando suas perguntas depois. Eu gosto de ouvir depois também e interagir. Então, o pessoal que está aí, ó, interage bastante, que depois também eu vou entrar e responder algumas perguntas. E eu vou falar para vocês, porque ele responde mesmo. Eu escutei o podcast dele, eu sempre escuto, né, podcast, e daí mandei uma mensagem para ele e ele prontamente me respondeu. Muito obrigada mesmo. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast. E eu quero aproveitar quero entender um pouquinho da sua jornada e como que surgiu o livro Nem Home, Nem Office, Thiago. Ah, muito bom. Olha, eu sempre fui muito adepto às tendências de trabalho, tanto no Brasil como no mundo, né? Eu sou um millennium, um dos early millennials ali, nasci nos anos 80, acompanhei essa transformação do analógico para o digital, essa mudança cultural gigantesca que a gente viveu dos anos 80 para os anos 90, a chegada de computador, internet, mudanças muito drásticas já no ambiente de trabalho, né? Iniciei, na verdade, minha jornada de trabalho, eu comecei muito novo, desde os 12 anos em estágio e por aí vai. Eu sou mineiro, vim morar em São Paulo com 11 anos, então fui e voltei a morar em São Paulo várias vezes, mas para mim era uma selva de pedra, literalmente, porque imagina, sair de uma cidade de 5 mil habitantes, de repente você vem para São Paulo com 10 milhões, aí volta a morar numa cidade de 5 mil, aí você vem para São Paulo. Então aquilo para uma criança, né, era bem diferente. Eu lembro que quando voltamos para São Paulo de vez aqui, meu pai falava assim, olha, agora é a vez de você procurar, né, um emprego, porque em São Paulo todo mundo trabalha. Era isso que a gente tinha, né, de referência de São Paulo. Você imagina, era bem novo, né? Tinha vontade de ser bastante alto. Então ninguém me dava 12 anos. Só era 14 anos no mínimo e por aí vai. E eu sempre trabalhei com alguma coisa relacionada a serviços ou ambientes de trabalho, né? E isso foi muito bacana. Apesar de ter estudado engenharia, ter feito uma carreira acadêmica também em finanças, em administração e marketing, sempre estava relacionado de alguma forma ou ao setor imobiliário ou a alguma coisa relacionada a trabalho. Trabalhei em empresas nacionais, internacionais, globais. E olha que interessante, em 2015 eu era cliente do grupo, né, IWG, da Regus, eu usava os produtos. E eu viajava a América Latina inteira usando os produtos e tal. E um dia eu precisava crescer e a Regus talvez não tinha ainda uma estrutura nos países que eu estava indo. E eu entrei em contato com a Regus para eles crescerem mais rápido. Eu falei, olha, eu preciso que vocês estejam nessas cidades, né? Se vocês não estiverem, precisam crescer mais rápido. Você era um cliente engajado? Era um cliente bem engajado. E aí eu acabei, vou procurar o executivo que cuida então de Brasil, de América Latina, para até trocar uma ideia com ele. Sempre fui muito bom de networking e tal. E não achei a pessoa. Eu falei, eles não... Provavelmente a pessoa está se escondendo, eu não tem ninguém aqui, né? Sim. E aí acabei encontrando o fundador da empresa, né? Conversei com ele e 5 meses depois vim parar na Regus para tocar exatamente, né, a operação na América Latina. O Brasil era muito grande, não era tão grande igual é hoje, né? Sim. Na verdade, o Brasil a gente cresceu bastante desde a minha gestão. E aí, em seu momento, a América Latina já não fazia tanto sentido, porque o Brasil começou a ganhar
tanto peso dentro da empresa, foquei muito mais aqui no Brasil. Então, hoje eu cuido da operação no Brasil. Eu sou palestrante, né, tenho um podcast na Forbes, tenho lives na Forbes, fui um cara de palestra, de mercado. E todo mundo me falava, escreve um livro, Thiago. Eu falava, imagina, não tenho tempo. Acho que para todo executivo que você pergunta que tem 1, 2, 3, 4 viés na carreira, você fala, não dá tempo. Em 2019, eu comecei a maturar a ideia de vou escrever um livro. O título do livro era O Futuro do Trabalho, mapeando as tendências que iam vir na próxima década do trabalho. O que aconteceu? Veio a pandemia 2020, acelerou essa tendência de uma maneira absurda, e aí já mudou todo o contexto do livro, né? Me adiantei um pouco mais rápido. Na verdade, assim, em 2020 eu não consegui trabalhar no escopo do livro, porque a pandemia foi um negócio tão, acho que maluco para o ambiente empresarial, né? Que não tinha tempo, você não conseguia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que isso mudou nos ambientes de trabalho. E aí em 2021 botei o esforço que precisava em cima do livro, lançamos com a Editora Gente. A Editora Gente é fantástica, assim, está presente em todo o Brasil, no digital e no analógico. Então as pessoas conseguiram encontrar o livro tanto no ambiente digital, para Kindle, para Apple Books, etc., quanto em qualquer livraria do país. Isso foi muito bacana. E olha que legal, 1 ano que o livro está no mercado, a gente já ficou 3 vezes no ranking de mais vendidos do Brasil. E olha que é um mercado de negócios, a gente concorre com livros de autoajuda, a gente concorre, né, com livros de finanças, né, livros bem famosos aí que estão toda semana. Mas é um tema tão quente, todo mundo quer ouvir, né? Claro. O trabalho remoto, o trabalho híbrido, o home office, o trabalho presencial, né? Porque na verdade são várias modalidades. Ele impacta todo mundo hoje, todo mundo. Acho que não tem ninguém que está nos ouvindo que em seu momento não pensou ou implementar, ou implementou, seja de maneira forçada, programada, planejada, né? Por maneira voluntária ou não, alguma modalidade desse trabalho nos últimos 3 anos. Então o livro fala sobre isso, ele conta o que a pandemia acelerou, ele fala dos próximos anos, o que está vindo aí, e é uma coisa muito legal, eu estava até comentando para vocês antes da gente começar, que hoje eu entrei naquele chat GPT, né, essa inteligência artificial que está todo mundo falando no momento, já tinha usado desde o primeiro dia, mas hoje eu entrei e fiz uma pergunta muito bacana para ele. Eu perguntei para ele o seguinte assim, qual é o futuro do trabalho híbrido? E ele me respondeu o seguinte: no momento que a gente deixar de chamar de trabalho híbrido, ele vai ser chamado só de trabalho, porque o híbrido vai ser tão comum que a gente vai chamar de trabalho. Então, o que hoje a gente chama de trabalho híbrido vai mudar. Ele vai ser a nova realidade. Então, hoje, muitas empresas já implementam. O livro acaba sendo a única referência bibliográfica hoje no Brasil e provavelmente no mundo disponível sobre o tema. Já estamos indo para a 2ª edição, que é bem legal, né? Atualizando. O Brasil recebeu uma lei do trabalho híbrido ano passado, inclusive consegui contribuir bastante aí na formação de opinião dos textos da lei, fiz palestra acho que quase em todos os tribunais regionais do trabalho, porque tinha muitos juízes com dúvida em como julgar o trabalho híbrido, né? Não tinha referência, não existia. Então, o livro veio num bom momento, um momento ainda turbulento da pandemia, com tudo que estava acontecendo. Não pude fazer, por exemplo, noite de autógrafo, uma coisa que todo mundo quer fazer quando lança um livro, né? Com certeza. Mas tudo bem, a gente entendia. Eu brinquei com o pessoal que quer fazer uma noite de autógrafo digital. Você comprava o livro e te mandava pro WhatsApp o autógrafo. Mas faz parte, né, do momento. Fiz a minha primeira Bienal do livro, olha que legal, ano passado, assim, uma coisa que eu nunca imaginei na minha carreira. Imagina, eu sou executiva há pelo menos 20 anos, né? Já trabalho aí há quase 26 anos. 28 anos, na verdade. Então, assim, nunca imaginei estar na Bienal do Livro. Eu ia na Bienal como consumidor, né? E estar lá, fazer como painéis, fazer dia de autógrafo, né? Responder a dúvidas das pessoas. Isso foi muito legal. Foi uma experiência de carreira que eu acho que eu nunca pensaria que eu teria. E o livro é um negócio legal. Ele é igual um filho, né? Ele nasce, né? Ele é um projeto. E ele, no seu currículo, ele é muito forte, né? As pessoas... muitas vezes você tem que atualizar o seu currículo, fazer uma especialização. E o livro, ele é um componente muito forte. Afinal de contas, você contribui de uma forma muito grande para o mercado. Seja com a referência, seja até com as palestras que o livro gera, né? Depois do lançamento do livro, eu devo ter rodado pelo menos umas 100 empresas diferentes que me buscavam falando assim, olha, Thiago, eu estou implementando um modelo híbrido, eu quero ouvir você aqui. A gente comprou o livro para os colaboradores, tive empresas que compraram 500, 600 livros para os colaboradores, porque ela estava com dificuldade de implementar o trabalho híbrido. Então, ela achou no livro a facilidade e na minha palestra, digamos assim, uma forma de tirar dúvidas com o pessoal e tal. Então, é bom quando a gente tem temas novos, onde as pessoas não têm muito onde se apoiar, né? Quando que em 2019 a gente pensou no trabalho híbrido?
Qual gestor ninguém. que está nos ouvindo agora fez um curso de gestão de equipes remotas em 2019? Não existia. Não existia, é verdade. Então é Nem novo para todo passava mundo. pela nossa cabeça, né? E olha que interessante. É novo para todo mundo e o mundo todo. O mundo todo ao o mesmo mundo tempo. Ao mesmo tempo. Parece até aqueles filmes, né? Todo mundo no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Mas é porque, é verdade, as tendências de trabalho eram lançadas nos Estados Unidos, na Europa, e levavam 5, 10 anos para chegar no Brasil. Exato. A morosidade, né, da transformação aqui era... Até porque dependia de sempre foi quê? muito Tecnologia. Sim. Esse era um grande Sim, fator. Né? exato. Lembra do lançamento da internet? Quantos anos demorou para todo mundo ter e-mail? Me lembro de trabalhar em empresa onde somente gerência para cima tinha e-mail. Sim, eu também. Né? E quem era colaborador ali de média gerência para baixo não tinha Não e-mail. tinha, era só o telefone E e olhe lá. computador. Exato. O computador já era luxo, né? Eu lembro que você, para passar fax, tinha que ter autorização. Passar fax, a pessoa nem sabe o que é isso, né? Sim. Atender telefone, fazer ligação externa no telefone, puxar um 0 ali, você tinha que ter senha. Sim. Olha como mudou, mas isso levava anos para chegar no Brasil. Ou era aquela tecnologia, ou aquele modelo de trabalho de early adopter, né? De quem adopta muito cedo, mas pessoas com poder de acesso, né? Que tinham a capacidade financeira para ter acesso àquilo. E até uma coisa interessante, um dos meus primeiros empregos na vida, eu fui segurança noturno. Até porque eu sou grande, né? Então era super fácil me encaixar nessa posição. função. E eu cuidava, eu trabalhava 12/36, noite sim, noite não, enquanto eu fazia faculdade de manhã. E eu trabalhava num prédio na Faria Lima, como segurança noturno. E nesse prédio tinha uma Regus. Olha aí. Olha que coisa maluca. Em 1999. E a demanda naquela época a Regus eram escritórios flexíveis, né? Ainda a gente não chamava de coworking, não existia essa palavra. Né? Você falava de escritório virtual, escritório flexível. Cada época tem um nome, né? E eu me lembro muito bem de que a Regus era pioneira em ter salas comerciais com computadores, com internet, com tudo, para as pessoas poderem alugar e trabalhar. Porque não era comum. Sim. Né? Era um negócio que, assim, ela era o parâmetro de escritório americano, de escritório europeu que você podia alugar no Brasil. E hoje eu volto para esse mesmo prédio, na verdade, né? Como um grande ocupante do prédio, né? Como gestor da empresa que está lá. Então é legal, porque você olha para trás, né, sabe os perrengues. Eu brinco com o pessoal que eu sei tudo que acontece naquele prédio, né? Na parte de trás, você operou o prédio. Eu fui da manutenção desse prédio. E, gente, a história é longa. Se eu for contar aqui, é um milkshake cultural. Não dá. Que bacana, né? Esse contexto todo do livro, eu acho que, assim, traz essa grande atualidade que nós vivemos recente. E dentro de toda essa transformação, Thiago, que nós vivemos com a pandemia, quais são os principais desafios que as empresas hoje ainda enfrentam com essa transição do trabalho, tanto o trabalho físico para o híbrido, né, e vice-versa. E também, quais são as dicas que você poderia dar para quem está nos assistindo sobre como que essas pessoas podem, os empresários principalmente, podem se adaptar e ter sucesso com essas transições. Né? Muito boa a pergunta. Se a gente puder voltar um pouquinho, assim, a pandemia foi um desafio de gestão muito forte. Primeiro, que ninguém estava preparado. Segundo, que pegou todo mundo de surpresa num curto espaço de tempo. E terceiro, que todo mundo achou que ia durar 15 dias. Né? Então, naquele fatídico dia de ser declarado quarentena nas principais cidades do Brasil, todo mundo achava que era 15 dias. Sim. Então, qual era a nossa dúvida naquele período? Se a internet na casa das pessoas ia funcionar durante 15 dias, se não ia sobrecarregar, né? Que era só um tempinho. E, na verdade, assim, menos de 1/4 das empresas tinha uma política de trabalho flexível até a chegada da pandemia. E, de repente, todo mundo teve que implementar, seja top-down, por necessidade, por segurança, seja qual for o motivo, um trabalho flexível. Então, a grande verdade é que houve um movimento muito grande de o home office, como a gente chama. Eu brinco com o pessoal que ele tem 3 momentos. Ele tem o home office, onde eu gosto de trabalhar de casa. Tem o que a gente chama de hell office, que é quando eu não consigo trabalhar de casa, né? Trabalhar de casa me interrompe. Ou ele tem o home forced. Eu fui forçado a trabalhar de casa, que é o que aconteceu com 75% das pessoas. Você foi colocado em casa sem a empresa se preocupar com a legislação, sem a empresa se preocupar com a tua estrutura, sem a empresa se preocupar com a tua dinâmica familiar, né? A tua logística residencial. Porque todo mundo achou que era pouco tempo. Sim. Só que o negócio levou muito mais tempo. Né? Então, as empresas tiveram que montar o avião com o avião voando. Né? Então, isso foi um aprendizado grande para todo mundo. E aí, nesse período de implementação do home office... Aliás, uma curiosidade, para quem não sabe, home office é uma palavra aportuguesada. Em inglês é work from home.
Se você falar para um americano... Home, é verdade. Se falar para um americano que você trabalha de home office, ele acha que você trabalha dentro do armário. Que pode ser um caso para alguns, que não tem estrutura, acaba trabalhando lá dentro do armário. Mas é o home office, né? A dica. Não é de home office, não. Você é work from home, pessoal. Não cometa essa gafe, porque eu cometi várias vezes também. E... A chegada do home office, assim, ela foi importante nessa mudança do trabalho todo, porque ela provou, primeiro, que a tecnologia funciona, certo? Ela provou que as pessoas podem, sim, se conectar remotamente, que é possível você participar de reuniões virtuais. A gente aprendeu a fazer reunião virtual, a gente pode até discutir, será que a gente fez mais reunião do que devia? O número médio de reuniões por pessoa subiu em torno de 35%. Muita nesses coisa. anos. Eu, particularmente, assim, faço 3 vezes mais reuniões do que eu fazia antes. Virtual, no presencial. E omnipresente, né? O tempo todo você tem que estar conectado. O tempo todo. A gente parou de pedir licença para entrar na casa das pessoas, porque antes você não sabia a logística familiar das pessoas. Agora você abre a câmera, você sabe como é que o quarto dela aparece, como a sala aparece, se ela tem animal de estimação, quantos filhos ela tem, a logística dos filhos. Esse componente da logística familiar, ela entrou também na forma como as pessoas percebem o seu ambiente profissional. Por um lado bom e por um lado ruim. Ao mesmo tempo. O home office também trouxe uma questão que não tem como a gente negar, que é a mobilidade reduzida. Eu brinco com o pessoal, eu sou um exemplo fora da caixa porque eu moro em Cotia, venho para São Paulo todo dia, então já estava acostumado a caminhar 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, todos os dias. Mas se 2 dias por semana eu não vier para São Paulo, eu ganho, brincando, 2 horas num dia, 2 horas no outro, 4 horas na semana, 20 horas no mês, 240 horas no ano. Isso equivale a 1 mês e meio trabalhar. Então você imagina eu poder ter 1 mês e meio a mais de produtividade, 1 mês e meio a mais de qualidade de vida, só deixando de vir para São Paulo 2 dias. Thiago, mas você mora longe. Mas quem consegue se deslocar em São Paulo com menos de meia hora, 1 hora? Não tem como. Não consegue. Seja por transporte público, carro particular, bicicleta, né? Os falecidos patinetes e por aí vai. Não interessa, mas você leva um certo tempo. Então a mobilidade realmente é um ganho. Então, assim, o home office teve ganhos? Teve. Mas a que preço? Será que a gente parou para discutir que as pessoas trabalharam mais de casa? Sim. Porque, por exemplo, houve uma falsa sensação de produtividade. Porque quando você ia para o escritório, você acordava, tomava seu café, se arrumava, saía de casa, ficava no trânsito. No trânsito, você não ia trabalhando. É improdutivo. Aí você chegava no escritório, você ainda tomava um café até você sentar a trabalhar. Então, efetivamente, no escritório, você trabalhava lá das 9 às 5, com 1 hora de almoço e mais aquela hora para voltar para casa. No home office, você acorda às 7h30, você toma um café de 15 minutos, você já começa a trabalhar. Trabalho. Você não respeita 1 hora de almoço. Você almoça trabalhando. Exato. E você não para às 5. Exatamente. Você vai. E se seu WhatsApp tocar no sábado, você vai responder. Sim. E por aí vai. Então, as pessoas tiveram uma falsa sensação inicial de produtividade, mas, na verdade, elas trabalharam mais. Então, é difícil medir até mesmo assim. Para quem que o home office foi produtivo? Se eu devo comparar a mesma base. Sim. Né? Então, eu diminuí minha mobilidade, mas trabalhei mais, por isso eu fui mais produtivo. Opa, então você tem que saber que você está trabalhando mais. Você está ganhando mais para trabalhar mais? Pelo menos você está vendo o melhor resultado? Sim. Você vai ser promovido? Sim. Então, teve várias perguntas que ficaram com esse ponto de interrogação. E a tripla jornada feminina? Muita empresa não quis discutir isso, mas a mulher, de repente, tinha que cuidar dos filhos que estavam em casa e os filhos precisavam fazer aula e aula no online. Só quem tem filho pequeno sabe a dificuldade que isso na pele. colocar uma criança na frente do difícil. Computador ali, crianças pequenas. difícil. As escolas não estavam preparadas para isso. Período de alfabetização, inclusive, né? O meu filho pegou esse período de alfabetização. O meu tinha foi super 5 difícil. quando a pandemia chegou e um tinha 7. O de 7 sabia ler, mas não sabia conectar na internet. E o de 5 não sabia nem ler. E aí, como é que fazia lá o classroom? Vamos colocar todo mundo aqui no classroom. A professora levava 1 hora para fazer todas as crianças ficarem quietas. Começa por aí. É verdade. E aí, aquela aula era para durar 1h30, não tinha aula. Acabou. Então, a gente acha que impactou bastante. E mais a logística da casa. Né? E fora toda a preocupação. Vamos deixar a questão sanitária até de lado. Então, assim, muita empresa não discutiu ou não quis ver essa tripla jornada. E também tem uma questão que é muito importante, que é o seguinte, cultural. Né? As pessoas, o ser humano é um animal social. A gente gera conexões melhores com as pessoas que a gente conhece. Existe até um estudo bem interessante que você geograficamente se dá melhor com as 10 pessoas mais próximas de você. Seja seus vizinhos, as pessoas que sentam perto de você na escola, na faculdade ou no trabalho. E se a gente parar para pensar, é verdade. Lembra a sua época de escola? As pessoas, os seus amigos, vocês sentavam próximos. Sim. Dificilmente você ia desenvolver uma amizade longa com a pessoa que você quase nunca interagia. Sim. Né? E isso é verdade. A posição geográfica é importante. Isso para o teu condomínio, onde você mora, e para a
empresa também é. Claro. O presencial ainda é uma arma muito forte. O presenteísmo é uma força muito grande nas organizações. Vou te dar um exemplo. Um funcionário A que trabalha todo dia em home office. Em 2019, se alguém falasse que ia trabalhar de casa, qual que era a visão do gestor? Ih, esse cara tá me dando um BO hoje. Ele não está trabalhando. Porque era mal visto o trabalho de casa. Sim. Você só trabalhava de casa numa emergência. Exato. Porque era mal visto. Agora não é mais mal visto, isso é legal. Só que vamos pegar alguém que está todo dia em casa contra alguém que está todo dia no escritório. Só que se o chefe estiver todo dia no escritório, o gestor, ele vai ter muito mais afinidade com aquela pessoa que está mais próxima. Ah, Thiago, mas o que importa é a entrega. Será? Será que é só a entrega? Ou será que também tem um relacionamento, né, social ainda, pela forma como a gente se posiciona? A leitura corporal, né, a sua postura corporativa e por aí vai. Então, muitas empresas também que deixavam todo mundo em home office começaram a ter muito impacto na sua cultura. A empresa precisa existir. Só de mesa e cadeira é feita uma empresa. Não. Você tem questões de CNPJ pelo qual a empresa tem que ter um escritório. A gente vai falar um pouquinho mais disso. O que vai ser o escritório do futuro. Tem questões também de engajar com pessoas. Nem todo mundo consegue trabalhar de casa. Eu sou uma dessas pessoas. Meu foco em casa é quase zero. Eu não consigo, assim. Primeiro que é 2 crianças e 3 cachorros me incomodando o tempo todo. E segundo que se tocar uma campainha eu quero saber quem é. Não interessa se alguém vai atender. Vou lá, eu me meto. Então, assim, Você desconecta, desvirtua, né? Não tem jeito. a minha vida inteira eu fui condicionado. Casa, eu relaxo. Exato. Escritório, eu trabalho. Isso é o que o meu cérebro aprendeu. Eu não consigo, da noite pro dia, mudar essa chave. Sim. Né? Então, eu sou 40 vezes mais produtivo sentado no meu computador no escritório. Olha que engraçado. Eu gosto de ver gente. Eu gosto de estar próximo de gente. Sim. Né? Então, cada pessoa tem uma característica de como trabalha em casa. Então, as empresas começaram a olhar e falaram, olha, eu tô... Tudo bem, funciona, eu protejo as pessoas, mas até que ponto todo mundo tem que ficar o tempo todo em casa? Aí começou-se a ensaiar um retorno ao presencial. Aí na linha do que você falou, quais dicas para quem está implementando? Na verdade, o retorno ao presencial mesmo, ele está acontecendo agora. 2021... se ensaiou um retorno ao presencial, aí ninguém queria arriscar. 2022, a gente abriu o ano com a Omicron, e muita gente querendo arriscar. De repente, a gente teve Copa, eleição, tudo junto ali, que muitas empresas postergaram a demissão. Então, 2023 está sendo literalmente o ano de volta aos escritórios. Só que nós vimos um movimento em 2021 e 2022, que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil, onde muitas empresas não souberam fazer essa transição do 100% remoto para 100% presencial da noite pro dia. Elas viram que na hora que elas davam um ultimato, olha, saia da sua casa e venha para o escritório a partir de amanhã, que elas perdiam talentos. Sim. Que as pessoas não queriam mais abrir mão daquela flexibilidade que foi conquistada. Sim. Né? Num árduo suor ali durante esse período. Começaram a ter um movimento muito forte chamado a Grande Renúncia, ou The Great Resignation, né, como os americanos chamam, que foi onde nunca se pediu tanta demissão igual em 2021 e 2022 nos Estados Unidos. No Brasil, a gente também percebeu isso. Sim. Sim. Por que as pessoas pediam demissão? Eu conquistei essa flexibilidade. Flexibilidade passou a ser, para mim, um benefício. O que antes talvez podia ser um valor agregado, agora não, é um benefício direto, né? Se a gente parar para pensar, qual é a primeira pergunta que a gente faz hoje numa entrevista de emprego? Qual é o modelo de trabalho? É híbrido, é remoto, é presencial? Antes de saber o salário. Sim. Verdade. As empresas que divulgam vaga no LinkedIn de presidente, vagas de country manager, directive, executive, não interessa o nome. Ela tem que escrever entre parênteses o modelo. Ó, estou contratando um presidente para minha empresa, entre parênteses, presencial, híbrido. Exatamente. Olha só, para nível de presidência. Então você imagina que as coisas mudaram rapidamente. O que antes era um valor agregado, ou talvez uma política, passou a ser um benefício e hoje passou a ser algo, uma arma poderosa para você poder contratar talentos. Então, cada vez mais, as empresas começaram a olhar para isso e falar, então como que eu vou me adequar a esse modelo? Tem várias formas de voltar ao escritório, né? Eu acho que a gente pode discutir algumas delas aqui. Já quero aproveitar esse gancho e te perguntar, então, como que vai ser essa empresa no futuro, né? Como que a gente... Nem home, nem office? O que você pode nos contar aí, Thiago? Na linha do chat GPT, né? O futuro do trabalho híbrido é chamar ele de trabalho. O que a gente vê hoje como flexibilidade sendo uma arma importante, nada mais é do que o que as pessoas querem conquistar para o futuro. Se a gente olha como a gente imaginava a evolução do ser humano, sai lá desde a época lá, o macaco andando, aí vem um homem das pedras, e de repente vem um gladiador, e a gente viu a pessoa sentada no computador, e a gente imaginava que o próximo passo era o robô. Só que talvez o próximo passo não é diretamente o robô, o próximo passo é a pessoa com essa flexibilidade de vida, essa pessoa com essa flexibilidade de trabalho. Tem muitas tendências aí. Primeiro que hoje tem essa tendência do híbrido, né? O que é o híbrido? Só para explicar para a nossa audiência. Híbrido não é só localização flexível. Trabalhar de casa ou do escritório é localização flexível.
Tá? Horário flexível também é um componente do trabalho híbrido. Você trabalhar de horas flexíveis. Não é entrar qualquer hora antes das 8, sair qualquer hora antes das 6, não é horário flexível. Mas horário flexível é literalmente você abdicar da gestão de horas. A pessoa trabalha na hora a qual ela entende que ela tem que estar ali. Se você é um atendente de call center e tem um horário a cumprir, você tem um horário a cumprir. Você não tem muita flexibilidade. Mas você pode ter flexibilidade na hora do seu break. Você pode ter flexibilidade nos turnos que você trabalha e por aí vai. Outro componente do trabalho híbrido, jornada flexível. Trabalhar de dias da semana, que não necessariamente de segunda a sexta. Todo mundo falando agora da semana de 4 dias, que nada mais é jornada flexível. Né? Quem disse que eu não posso ir no cinema segunda à tarde para dedicar meu sábado de manhã para o trabalho? Se meu trabalho é por entrega, não é necessariamente a minha entrega presencial e nem a minha jornada e meu horário é flexível, por que eu não posso ter uma vida assim? Eu assisti a pré-estreia do filme na quarta à noite, porque eu sei que quinta de manhã eu posso ter essa flexibilidade. Sim. E aí, falando de entrega, se o horário é flexível, a jornada é flexível, a localização é flexível, não dá mais para fazer gestão por esse comando-controle, que é o que a nossa geração aprendeu. Sim. Não, eu vejo você, eu sei que horas você chega, eu sei a sua assiduidade. Acha que está trabalhando, né? Então eu vejo você no escritório, eu acho que você está trabalhando, independente da sua entrega. Tanto que antes da pandemia, 80% das promoções ainda eram por afinidade, tá? Sim. Por comportamento, ou seja, a pessoa que se comporta bem, a pessoa que chega no horário certinho, que tá lá. Que respeita a jornada. Ela pode não ter, porque alguém que era rebelde, que tinha uma boa entrega, talvez a melhor entrega, mas que era rebelde com a forma como ia pro escritório, os horários que chegava, a forma como se vestia, dress code, caiu na pandemia, né? Convenhamos. Sim, sim. Quando vocês iam ver um CEO da Internacional, você tá aqui de jeans e camiseta. Então, isso era mal visto. Não, Sim. Mudou. Mudou totalmente. Mudou totalmente. É. Então, se tudo vai ser flexível, a minha entrega não pode ser mais por comando-controle. Minha entrega também vai ser por performance. Sim. Por último, se tudo é flexível por performance, o que acontece com a gestão? A gestão tem que fazer, né, essa análise diferente, essa gestão por performance, que não, convenhamos, é muito difícil. Ninguém está preparado. Sim. É o maior desafio das empresas que querem implementar o híbrido ou qualquer outra modalidade, está na gestão. Primeiro, a gestão tende a querer a volta para o presencial, porque é mais fácil eu gerenciar quem eu vejo. Sim, com certeza. Segundo, é status para gerência, principalmente microgerência. Digamos que você tenha 3 funcionários. Imagina você todo dia no digital, abrindo uma reunião com 3 funcionários de engajamento. Na primeira semana você já encheu a paciência daquele pessoal, não consegue fazer mais. No presencial você não precisa disso. Sim. Você pode ter a sua salinha, 3 pessoas, e aí, bom dia, todo mundo trabalhando. Então é status para a média gerência. Sim. Muitas vezes voltar, falar, eu sou o chefe desse departamento. Sim. Né? Sim. Terceiro, tem muita empresa que ainda tem um imobiliário que não foi depreciado, que ela não devolveu, que ela não diminuiu, que ela precisa justificar. Que não desapegou, né? Que ainda está nesse modelo. Tem gente que não pode, tem contrato de também, longo prazo, verdade, tem gente verdade. que investiu milhões no escritório. Claro, que precisa ter o retorno, né, desse investimento. Se ele devolver, muitas vezes é muito caro. Então ele fala, não, preciso usar. Sim. Só qual o problema que preciso usar? Ninguém vem. Aí nasceu um híbrido chamado TQQ. Terça, quarta e quinta eu vou pro escritório, segunda e sexta eu não vou. Porque se você perguntar para qualquer pessoa que dia que você quer ir pro escritório, que dia que você quer trabalhar de casa, ela vai falar segunda e sexta, porque na nossa cabeça de brasileiro, final de semana, né, alargado. Mas é assim, é os dias que a gente mais quer flexibilidade, segunda e sexta-feira. Então, São Paulo mesmo, o trânsito está muito pior terça, quarta e quinta do que está em segunda e sexta. E não era assim antes. Sim. Né? Você vai para uns escritórios da Faria Lima, terça, quarta e quinta é igual o Lollapalooza, lotado. Segunda e sexta são os prédios mais ineficientes da face da Terra. Ar-condicionado ligado com um prédio vazio. Entendeu? Tudo disponibilizado para 2, 3 pessoas no escritório. E olhe lá. Grandes empresas tiveram que devolver boa parte do seu portfólio durante esse período, porque viram que não existe mais um racional, necessariamente, de quantas vezes a pessoa tem que vir para o escritório. Então, algumas empresas implementaram por função. Olha, dependendo se você é gerente, né, teu cargo, você vem para o escritório tantas vezes por semana, alguns por setor, olha, se você é o marketing, vem na quarta, se vendas, vem na quinta, se operações, vem na sexta, ou seja, aí é o pior modelo possível, que a empresa não se fala mesmo, literalmente. Sim. Alguns implementaram por cargo, que é muito ruim, tipo, você é estagiário? Não, você vem todo dia. Não, você é gestor? Você tem a flexibilidade, você escolhe. Isso tudo bem, pode ser um benefício para quem tem cargos mais altos, mas ele é mal visto pela empresa. Claro, pelo todo, né? As que tiveram mais sucesso implementando o híbrido, que fizeram pesquisa na base. Sim. Conversaram com o colaborador e entenderam o melhor modelo para cada colaborador. Não existe um tamanho que serve todo mundo quando o assunto é híbrido. Cada empresa tem uma dinâmica. Vou dar um exemplo para vocês. Adianta eu ser híbrido e o meu cliente
ter que ir todo dia no meu escritório e não achar ninguém? Não, com certeza. Ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas vão para o escritório para ficar o dia inteiro em reunião virtual? Também não. Claro. Então, assim, a ida ao escritório tem que fazer sentido. E aí, para cada pessoa, a ida ao escritório vai fazer um sentido diferente. Para mim, pode ser não ficar, né, na logística complexa que eu tenho em casa. Mas para mim, não ir para o escritório de segunda e sexta é bom. Então, de repente, 3 dias por semana tá ok. Tem aquela pessoa que não tem estrutura para trabalhar de casa. Sim. Muitas vezes a gente para pensar, paulistano da classe média, em média, mora em 49 metros quadrados em São Paulo. Como é que eu vou assumir que em 49 metros quadrados eu tenho um espaço para ter quarto, banheiro, sala, cozinha, uma área de serviço, ainda vai ter um escritório, cumprindo a lei da ergonomia. Né? Você gasta milhões em estudos, em lei de luminotécnica, quantos lúmenes, de altura de mesa, de apoio, de braço, de cadeira, e de repente está tudo bem trabalhar no colchão, Com né? certeza. Com o computador em cima da perna. O que vai acontecer isso em termos de lesão, né, para aquela pessoa na posição que ela está trabalhando? Então, assim, tem uma série de questões. Será que o meu funcionário tem como trabalhar de casa? Porque muitas vezes a logística da casa dele não permite. Ele pode ter outras pessoas que estão dentro da casa que já trabalham de lá. Então, muita empresa, infelizmente, fizeram falsas afirmações lá em 2020, 2021. Olha, daqui eu acho que o futuro é 100% home office. Eu, por exemplo, nunca mais vou voltar a ter escritório. E essas mesmas empresas, colocaram o rabinho no meio das pernas e falaram, não, eu preciso de algum tipo de escritório. Mas quanto de escritório? Aí que varia de cada empresa, varia de cada função. Aí depende. Eu tenho um gráfico bacana, que geralmente eu mostro, que é o seguinte. Se você tem uma necessidade física de receber cliente, se você tem uma cultura muito forte, você é uma empresa que tem cultura, é fácil a gente saber empresa que tem cultura da empresa que não tem cultura. Sim. Se você tem uma demanda por infraestrutura física, eu preciso, seja ela conectividade, seja ela equipamentos, auditório, etc. Auditório. Você está mais tendencioso à volta ao presencial. Se o seu cliente é digital, os seus colaboradores conseguem trabalhar no digital, eu sou uma empresa de tecnologia, meu programador está o dia inteiro lá. Eu não tenho essa necessidade de receber o cliente no físico. Eu não tenho essa necessidade de infraestrutura. Você tem mais uma tendência ao remoto. E aí você vai jogar o jogo do híbrido. O que eu entrego para esse? O que eu entrego para esse? Aqui funciona o TQQ, aqui funciona 60-40, né, em termos de tempo. Aqui é um split, eu vou colocar minhas forças de trabalho divididas. E com base nisso, Thiago, que você me comentou do TQQ e de toda essa rotina que a empresa precisa analisar, quais dicas você daria em 3 pontos principais para ela ter sucesso na implementação do trabalho híbrido? 3 dicas fáceis. Pesquisa na base, pesquisa na base, pesquisa na base. Base, sempre base. Comunicação top-down para o híbrido não funciona. Ponto. Simples assim. Perfeito. Agora, faça a ida ao escritório ter sentido. O que o escritório tem que entregar? Dica número 1. Ele tem que ser o que a casa não é. Porque se eu for para o escritório para fazer algo que eu faria de casa, eu fico de casa. Isso é o maior erro das empresas. Venha para o escritório. O cara vem para fazer atividades que ele faria de casa, tá errado. Então, o escritório tem que ser um lugar, primeiro, de infraestrutura, seja ela física ou conectividade. Por exemplo, vou fazer um bid, né? Vou concorrer lá num processo público, sei lá, tem que dar preço, tem hora, leilão. Vou fazer isso de casa, onde eu não tenho um backup, onde eu não tenho um firewall, onde eu não tenho energia estabilizada. Não tem redundância nenhuma. Não tem redundância. Não, vou fazer do escritório. Não é sobre o local, é sobre a necessidade daquele profissional que está fazendo. Claro. Eu preciso de segurança digital das informações. Muita gente não está falando sobre isso. Teve a LGPD em 2022 que chegou no Brasil. Muita gente, no meio da pandemia, a gente, nossa, LGPD, ninguém se atentou. Mas boa parte do que está sendo feito em casa não cumpre com a Lei Geral de Proteção de Dados. Até esses dias, para você entrar em empresas como Petrobras, bancos, era proibido entrar com pendrive na sua mala. Você não sair com uma informação confidencial. Aí, de repente, trabalhar de casa, onde você não tem controle nenhum do que está acontecendo ali atrás da tela, tá ok? Então, assim, a gente tem que pensar nesses outros pontos. Então, se o cara vai para o escritório, é para valer a pena. Então, eu encontro essa segurança física, digital, eu faço conexão com pessoas, onde eu fomento treinamentos presenciais. Por mais que a gente goste de treinamento online, nada paga um treinamento presencial. Nada paga a leitura, a body language, a interação. PNL, né? Isso só para quem dá treinamento sabe. O digital funciona? Funciona. Eu até tenho um gráfico bacana que eu mostro numa apresentação, que é assim, o que as pessoas fazem durante uma palestra, um treinamento digital. Aí vai lá, 57% fica no Instagram, outras mídias sociais, não sei quantos por cento ficam respondendo no WhatsApp, não sei quantos por cento ficam no e-mail. Gente, é verdade.
Você fecha a tua câmera e vai fazer outra coisa. Não tem como. Você pode estar com a câmera aberta, você está fazendo aqui, mas você está digitando outra coisa. É só cumprimento de protocolo lá, tá comparecendo nós somos multitarefas na e o ambiente a qual acontecem Sim. essas reuniões virtuais, ele é multitarefa. Então, assim, eu particularmente acho que treinamentos, induction de novos funcionários, isso tem que acontecer no presencial, se possível. Thiago, eu contratei meu cara a 400 km de distância. Bom, não tem o que fazer. Claro. Então, você está se beneficiando do trabalho remoto para que isso funcione. Depois, vou trazer todo mundo no escritório. O escritório tem que entregar a parte legal. A empresa tem que existir. Né? A empresa tem que ter, e a gente tem que cumprir. Zona de mapeamento de São Paulo, das grandes cidades, define o que pode e não pode ser feito de casa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou amigo de um grande CEO de uma multinacional de call center. Durante a pandemia, eu falei, cara, como é que tá o modelo para vocês? Eles falaram assim, nossa, tá maravilhoso. Todo mundo trabalha de casa, o cara conecta, trabalha 6 horas dele lá e desconecta. A gente achou que não ia funcionar. Funciona que é uma beleza. Eu falei, pô, que legal, porque o call center ele é volumoso em escritório. Né? Sim, com certeza. Pô, então vai ser um baque pro mercado imobiliário. Vocês vão devolver muito certeza. escritório. Ele falou, cara, por mim não ficava com nada. Né? Muita posição de atendimento, realmente. Reduz bastante. Assim, por mim eu não fico com nada. Tá bom. Sim. Encontrei ele uns 6 meses depois. Não, 1 ano depois. Falei, e aí, como é que tá todo mundo em casa? Ele falou, Thiago, voltamos todo mundo pra trás. Falei, o que aconteceu, rapaz? Ele falou assim, aconteceu o quê? Nós recolhemos o imposto sobre serviço da chamada telefônica no local onde é prestado o serviço. Antes, vinha todo mundo para cá, nessa cidade X aqui da Grande São Paulo, que era incentivado. Pagava aqui 2% de ISS. Sim. Na hora que tá todo mundo trabalhando de casa, eu tenho gente que mora em São Paulo, você tem gente que mora em Osasco. Fragmentado. As prefeituras me notificaram e falaram, então se esse cara tá atendendo chamada aqui em São Paulo, você vai pagar o ISS dessa chamada em São Paulo, que é 5%. Nossa. De repente, ele não tem sistema para medir isso. Ele falou, cara, eu não consigo, de uma maneira sistêmica, hoje, te falar, olha, então essa chamada é desse cartão de crédito, então é esse valor para recolher o ISS aqui. Não, para mim foi mais fácil trazer todo mundo de volta e só trabalhar no home office de maneira eventual, esporádica. Olha só, quantas coisas. Questão legal. Claro. Pra você ter uma ideia, estagiário menor aprendiz, só desde 2022 você pode deixar em casa. Todo mundo que colocou estagiário menor aprendiz durante a pandemia em casa corria um risco trabalhista. Uau. Né? Isso é o que a lei dizia. E aí, uma terceira dica. Então, primeira, pesquisa na base, entenda a necessidade de cada um antes de implementar um modelo top-down. Segunda dica, entenda que a ida ao escritório tem que valer a pena. O escritório tem que estar pronto para o híbrido. Não adianta eu ir para o escritório e vou reservar onde eu vou sentar e chego lá e não tem onde eu sentar. Então, invista num aplicativo. Né? Coloque escritórios próximos das pessoas, porque mobilidade é uma coisa legal de reduzir. Né? Não vai fazer um escritório no Itaim só porque o diretor mora no Itaim. Todo mundo tem que cruzar a cidade. Aí você vai ver onde as pessoas moram, né? O antigo localização por transporte. Mora todo mundo Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, mas porque o diretor mora ali, todo mundo vem para cá. Mas a minha empresa tem que estar aqui. Será que não mudou? Será que não é melhor ter escritório satélite? A gente vai falar um pouquinho disso para responder a tua pergunta sobre o que vai ser o futuro, que eu nem cheguei lá ainda. E aí, a terceira dica aqui, que eu acho que é o seguinte, entendam a legislação. Home office é diferente de teletrabalho, que é diferente de trabalho remoto, que é diferente de trabalho presencial, que é diferente de trabalho híbrido, tá? Parece tudo a mesma coisa, não parece? Quando eu falo, tô no híbrido, mas eu trabalho todo dia de casa. Então, se você trabalha todo dia de casa, você já não está no modelo híbrido. Você está ou no remoto, ou no home office, ou no teletrabalho. Pô, mas qual a diferença? Tem diferença. Se você usa sistemas telemáticos, né? Se a tua entrega é toda por performance telemática, sua entrega na internet, você não fala com o gestor, você não tem um reporte direto a uma pessoa a qual você tem que fazer reunião, a pessoa te direciona e tudo mais, não é teletrabalho. Teletrabalho, como o próprio nome diz, é uma lei até que já está desde 2017 regulamentada no Brasil, é de pessoas que trabalham de maneira 100% remota, que não vão ao escritório e que toda a entrega é através de sistemas telemáticos. Internet, telefonia, acabou. Home office é aquele benefício do cara que está no presencial, que de vez em quando trabalha de casa. E que é diferente do trabalho remoto também. Porque trabalho remoto é esse cara que eu contrato em, sei lá, em Ribeirão Preto, mas o meu escritório está em São Paulo. Mas ele trabalha para mim remotamente, ele reporta para mim, eu tenho gestão sobre ele, sobre o que ele faz, a agenda dele. Ele não entra na classificação do teletrabalho. Nossa, é muita coisa, né? Então, se você não entender a lei, simplesmente muitas errado. variáveis, Se você não escrever uma política, simplesmente errado. Sim. E aí... Gente, Brasil. A gente sabe, é um país que a gente tem, infelizmente, aí você tem que provar que está
certo, muitas vezes não é o contrário. Então, você pode ter problema jurídico. Porque a gente tem medo de ter problema jurídico, muitas vezes a gente toma a decisão de não correr o risco. Então, não vou implementar o trabalho híbrido porque eu não sei, eu não pesquisei, então é melhor todo mundo voltar para o escritório para não ter problema. Aí, estou em 2023 trazendo todo mundo para bater ponto. Aí é radical demais, né? Dentro de toda essa realidade que a gente Mas é o vive. que a gente falou, liderança tem medo. Exato. Eu não sei fazer gestão de equipe híbrida. Como é que eu controlo as pessoas que estão trabalhando de casa? Tá tudo bem? Eu mandar uma mensagem domingo à noite para a pessoa falando, amanhã eu quero conversar com você sobre isso. Não tá tudo bem. Não é porque o cara trabalha remoto que eu posso mandar uma mensagem para ele domingo à noite. Com mas certeza. que nível que eu posso mandar, qual que eu não posso mandar? Mas se o cara não tem a jornada definida, qual o problema de eu mandar? Então você tem que entender da lei até para você saber o que você pode fazer e o que você pode cobrar. Então, por exemplo, você tem um risco gigantesco hoje para quem trabalha em teletrabalho dele poder trabalhar para mais de uma empresa, que é o famoso ghost working, né? O cara trabalha para você e mais um, você nem sabe. Por quê? Se a gestão dele é por performance, entrega telemática, ele pode estar programando e entregando para você, de repente ele está entregando para outra empresa também. Pode ser um competidor seu, pode não ser. Né? Então... Muita coisa, Thiago. Meu Deus do céu. A gente ficaria aqui, acho que se deixar o dia inteiro. Alguns dias falando isso. Sim, assim. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo é curto e você já tem aí a sua agenda aí nem permite tanta coisa. Mas eu queria, para a gente finalizar aqui o nosso podcast de hoje, que foi incrível, aprendi muito, ainda vou aprender muito mais lendo o seu livro. E com certeza qualquer coisa te mandando aí várias dúvidas. Compartilha com a gente e com todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, exatamente o que tudo que a gente falou resumidamente aí, nem home, nem office. Eu acho que eu vou até aproveitar para responder a sua outra pergunta do futuro do trabalho junto com nem home, nem office. O futuro do trabalho é híbrido, o que é esse híbrido, né? Então, primeiro, que a gente vai passar a chamar trabalho híbrido de trabalho. Esse vai ser o novo normal. Essa tendência era para 2030, ela foi acelerada até 2025, pelo menos 1/3 das empresas vão estar trabalhando no modelo híbrido. Segundo, o futuro do trabalho para algumas funções ainda não é híbrido, mas ele pode assim, ainda trazer muita flexibilidade. Um atendente de caixa de supermercado, um caminhoneiro, um operador de planta, ainda não tem essa função híbrida para complementar, mas aí tecnologia pode ajudar para que essas pessoas tenham algum tipo de flexibilidade. Tem uma tendência muito legal que agora chama Anywhere Office, né? É escritório em qualquer lugar. Quem disse que eu preciso ir para o escritório para ser produtivo, o escritório central? Por que eu não posso ir para um coworking como esse aqui que a gente está e trabalhar dali que é mais perto da minha casa, eu evito o deslocamento. Então está tendo uma demanda muito grande hoje para escritórios como esses aqui compartilhados, pay-per-use, em zonas residenciais. Então isso é uma tendência forte do mercado imobiliário agora, ainda mais com o novo plano diretor das grandes cidades, onde para diminuir trânsito, não vai ter novas entregas de escritório em eixos que a gente já conhece, Morumbi, Faria Lima, etc., Paulista. Agora é zona residencial. Pensa numa cidade igual São Paulo, quantas pessoas eu tiro da Zona Leste todo dia para vir para a Zona Sul? Por quê? Se eu tivesse o mesmo polo na Zona Leste, eu melhoraria a vida dessas pessoas, diminuiria o custo das empresas, risco de deslocamento, uma série qualidade de coisas. De vida. Trânsito da cidade, por aí vai. Então, assim, isso está bombando. Uma tendência que está chegando aí, workations. Você ouviu falar sobre isso? Não. Workations. Trabalho com férias, né? Work com vacations. O que é isso? A gente viu que dá para trabalhar de lugares meio paradisíacos e tá tudo bem se também se divertir. Então as empresas estão oferecendo isso como uma flexibilidade extra, como um benefício extra para os colaboradores, que ela quer atrair. Porque lembra, a flexibilidade hoje é uma arma poderosa para atrair talentos. Eu troco a empresa muitas vezes para um salário mais baixo para ter mais flexibilidade. Então, o que é o workations? Além das suas 4 semanas de férias por ano, eu te dou mais 2 desde que você trabalhe. Mas tá tudo bem, você tá viajando. O cara vai para XPTO, para Suíça, para onde ele quiser, desde que ele trabalhe também. Então, o cara trabalha as 4 horinhas dele, depois ele vai visitar e tá tudo bem. Eu sei lidar com aquela situação porque a gente viu que funciona. Né? Uma outra tendência que tá chegando agora, se a gente entrou na casa das pessoas, algumas coisas da casa das pessoas tá vindo para o ambiente de trabalho. Então, a gente vai ver cada vez mais pet no ambiente de trabalho. Espaços kids friendly, é diferente de creche, tá, gente? Bem diferente de creche. Kids friendly, né? Porque antes a gente só levava os filhos no trabalho uma vez por ano, né? Dia das crianças. Você vai para trabalhar comigo. Agora não, né? O escritório vai ser um lugar porque muitas vezes a minha logística familiar requer que aquele dia aquela criança está comigo, por algum motivo. Sim, né? Passou na escola, pegou o filho, mas tem uma agenda à tarde no escritório. E tá tudo bem. Então a gente vai passar a ver ambientes de trabalho muito mais kids friendly. Serviços de concierge estão voltando com tudo. Por quê? Porque a gente, quando está em casa, a gente acostumou a receber encomenda, a receber o aplicativo da comida, para receber isso, aí de repente vou para o escritório e não posso fazer nada disso.
isso. Não. Então, hoje o escritório tem box para receber lá os iFoods da vida, né? Tem ponto para drop de Uber de 99 e tal. Então, isso tá mudando. Os escritórios vão ter muitos serviços de concierge embutidos também. Sustentabilidade, porque se a gente tá pela primeira vez na história moderna da humanidade participando de uma crise que não é de seguro, de bolha financeira, de guerra. Quer dizer, agora temos uma guerra, né? Mas é a crise do ser humano sendo da crise. Então, se a gente vai sair dessa crise, provavelmente é olhando para o meio ambiente. A gente viu que se tratar mal o meio ambiente é o que acontece. Então, empresas cada vez mais sustentáveis. E o trabalho híbrido, ele é sustentabilidade na veia. Ou seja, olha o quanto eu deixo de poluir o meio ambiente, reduzindo a minha mobilidade. Só para vocês terem uma ideia, a cada 1.000 quilômetros que você deixa de rodar com o seu carro, você economiza 30 anos da vida de uma árvore na nossa mata. Então, você imagina na hora que isso for uma adoção massiva do trabalho híbrido. Sim, né? sim. O quanto que isso não é beneficial. O impacto que a gente gera. Para o meio ambiente. Então, né? sustentabilidade. E por último, que eu acho que a tendência principal é que é o seguinte, a gente tem uma nova geração chegando nos ambientes de trabalho agora, que é a geração Z, que está dos 18 aos 25 anos. Essa geração não quer 100% presencial. Sim. Ela é o contrário, porque ela chegou nos ambientes de trabalho convivendo com o 100% remoto. Seja porque a faculdade dela foi remota, seja porque o ambiente de trabalho que ela começou a trabalhar ali em 2020 é a foi referência remoto. dela. A referência dela é remoto. Ela não vem para o ambiente de trabalho presencial. Então, se a sua empresa quer, no futuro, contar com essa nova geração de trabalho, se você não implementar um modelo que atenda as duas necessidades, a do empregador mais a do empregado, você não conta com essa geração. E daqui 20 anos é a maior geração nos ambientes de trabalho. Sim. E é a geração que senta para trabalhar ali com o fone de ouvido e esquece do que está acontecendo. É a geração que não existe dress code, não tente impor dress code. Não gera vínculo, né? Não tem vínculo. O cara, ele fica em média 2 anos num trabalho. Ele prefere viajar o mundo do que fazer um ensino superior. Então, assim, mudou totalmente a regra do jogo. Sim. A nossa geração era uma geração que foi... A gente aprendeu qual que era a fórmula do sucesso, né? Você cresce, você estuda, você começa um estágio na empresa, faz carreira de 20 anos e o sucesso era medido se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem um cargo, né? E o salário vinha antes do benefício. Sim. Agora não, então mudou. Então se a gente não olhar para o futuro dessa geração com carinho, vamos perder para a concorrência. Olha aí, gente. Espetacular, muito aprendizado. Thiago, muito obrigada mesmo. Queria que você deixasse seus contatos aí para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais de você, do Nem Home Nem Office, como que eles te acham nas redes? Bom, super fácil me achar nas redes, né? Meu username está em todas como Thiago Olhês. Não me perguntem por causa do Olhês, não tinha, gente, Thiago é um nome muito comum, então, né, foi como eu inventei para aparecer. Não tem H no meu nome, né? Então você encontra em qualquer uma das mídias. Eu compartilho bastante coisa no LinkedIn, viu? Pessoal do LinkedIn aí lá, eu sou bem ativo, gosto, acho que é uma ferramenta muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje. Né? Mas também estou no Instagram, me encontro lá na Forbes Brasil também, né? Faço muito conteúdo com áudio. E quem quiser conhecer mais do Nem Home Nem Office, tá na Amazon, tá em qualquer livraria, né? E fiquem ligados que sempre tem promoção, né? Isso é bem bacana. Entra no site da editora, gente, clica lá, você vai ver onde estão as promoções. Então, se quiser comprar ainda com desconto, tem aí uma lista bacana. Sensacional. Excelente. Muito obrigada, Thiago, novamente pelo seu tempo, por participar do Compartilha Cast. E muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Não deixe de se inscrever, de deixar seu like, seu comentário. E até o próximo episódio. Até o próximo. Muito obrigada, Thiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau.